Estamos começando mais um programa A Polêmica e para você que ligou a TV agora, estamos aqui com a psicopedagoga e escritora Bianca Ancâmpora. Bianca, um grande prazer em tê-la aqui e eu tenho certeza que o nosso telespectador também ficará muito feliz com as suas abordagens. Obrigada, prazer meu pelo convite. Agora, acho que o ponto inicial, e até para você que está nos assistindo entender um pouco, o que significa a ciência da psicopedagogia? Bom, a psicopedagogia ela é um campo de atuação de interface entre a psicologia, a pedagogia, a neurociência. Então, hoje a gente busca olhar o indivíduo como um ser humano integral. Interdisciplinar. É um campo interdisciplinar e que busca não só as dificuldades de aprendizagem, o trabalho com as dificuldades de aprendizagem, mas sim como se dá essa aprendizagem no indivíduo e até para melhoria de performance. Quando você fala indivíduo, você está falando independente da faixa etária, né? Independente da faixa etária, já que a gente aprende o tempo inteiro até morrer, né? Então, desde pequenininho até o idoso pode aprender e a gente tem várias técnicas de aprendizagem para melhorar o desempenho do sujeito. Bianca, eu sou pai, você também é mãe, né? Sim. E nós sabemos que, pelo menos eu frequento alguns grupos de trabalho, né? Na área de família principalmente, e há uma dificuldade que os pais reclamam de algumas escolas pelo Brasil de terem muita dificuldade de identificar as peculiaridades de determinados alunos, né? Aluno que é muito agitado, um aluno que tem uma tendência a Down, um aluno que tem tendência ao autismo, ou às vezes apenas muita crise de ansiedade. Qual orientação que você acha interessante para se observar e tentar dar a esse aluno o máximo de conforto possível para que ele possa aproveitar a escola? Bom, a primeira coisa é a questão do diagnóstico correto. Se for um Down, se for um TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente o tempo inteiro vai estar encaminhando para um neuro, vai estar encaminhando para uma fono, para um psicopedagogo, para poder ele dar um diagnóstico adequado, para que os professores saibam também como lidar com essa criança ou com esse adolescente. E os pais em casa, eles precisam ficar atentos a alguns sinais. Se a criança tem algum atraso motor, se ela demora muito a falar, se ela demora muito a andar, se ela não interage com outras crianças. Então, são fatores que a gente está o tempo inteiro observando e a gente precisa ter essa sensibilidade para que a gente busque uma melhor qualidade de vida para essa criança e para esse adolescente. E aí, é claro, também tem a fase de adaptação na escola e os relacionamentos, né, interpessoais desse indivíduo com o restante dos colegas de classe. Bianca, você tocou num ponto importante, essa observação precoce. E obviamente, os primeiros observadores seriam os pais, vamos dizer assim, né? Independente do tipo de família, se seja recomposto, se seja tradicional. Mas hoje o homem e a mulher estão muito no mercado de trabalho. E às vezes essas crianças ficam muito com a secretária, ficam muito com a babá. Como é que você vê esse problema que é cosmopolita, né? É uma realidade, mas que pode também dificultar essa identificação? Bom, Cláudia, a questão do homem e da mulher no mercado de trabalho, isso é inerente à nossa cultura neoliberal capitalista. Mas eu trabalho o dia inteiro, você também, mas a gente precisa ter um tempo de qualidade com a criança. Então, enquanto psicopedagoga, eu sempre oriento no sentido de o pai ou a mãe tirar pelo menos 1 hora por dia para dar atenção àquela criança. Às vezes é melhor do que aquela mãe que não trabalha e que fica o dia todo em casa útil, né? E que não dá atenção à criança. Então, é importante que a gente tenha um tempo que seja de 1 hora com qualidade para ouvir a criança, principalmente ouvir os sentimentos dela, o que ela está sentindo, às vezes por que ela não quer ir à escola, ou porque algum coleguinha brigou com ela, porque existem várias questões hoje, inclusive o bullying. Então, é importante que a gente esteja ouvindo essa criança e percebendo os sinais que ela está dando já aí desde novinha, para que a gente possa encaminhar. A dificuldade hoje nas escolas que a gente percebe é que muitos pais não aceitam até fazer um diagnóstico, né? Ah, não, meu filho não tem nada. E isso é muito prejudicial, porque a criança cresce assim, sem diagnóstico ou com diagnóstico errado, e não tem o tratamento adequado, e aí ele se torna um adulto que tem muito mais problemas, inclusive de baixa autoestima. Agora, nós sabemos que o tratamento, quanto mais bem feito, melhor. Sim. E com a qualidade melhor. E nós sabemos que muitas pessoas não têm essa condição econômica para isso.
Qual a visão que você tem do cenário do poder público no que diz respeito à área de saúde para esses tratamentos específicos? É bom, ruim, é péssimo? A gente está caminhando dentro desse processo. Algumas habilidades, né, e habilitações, como a psicopedagogia, a própria pedagogia, já estão sendo inseridos no SUS, a arte-terapia, a psicomotricidade, a fonoaudiologia. Existe uma fila de espera com uma demanda grande, né? Então, a gente tem os CRAs, os CREAs, todos os centros, né, os CAPs, de alguma forma geral também, que ajudam nessa questão. Tem o médico, então a própria saúde da família que pode estar ajudando nesse processo. E as especialidades, a gente tem realmente uma fila de espera, porque muitos não podem pagar e aí pelo SUS, né, ou pelo social, fica às vezes mais difícil para aquela pessoa. Aí demora um tempo maior de diagnóstico. Mas não é impossível, a gente tem conseguido boas parcerias aí com vários hospitais, inclusive, né? Tem psicólogos da Santa Casa, psicólogos dos plantadores que estão fazendo um trabalho legal e que podem ajudar também nesse processo. E os próprios neurologistas que estão aí também, do HGG e de outros hospitais que podem ajudar. Só voltando um pouquinho na questão da saída do pai e da mãe para o mercado de trabalho, aquela pessoa que fica com a criança, a criança pode ou tende a absorver alguns trejeitos, alguns modos, alguns tratos daquela pessoa que convive às vezes até mais tempo do que com o pai e com a mãe? Sim, com certeza. O ser humano é feito de exemplos, né? Vamos dar o exemplo do Tarzan. O Tarzan foi um menino que foi criado por macacos, né? A lenda do Tarzan. Então, ele não anda igual um homem ereto, ele tem uma linguagem diferenciada, que é a linguagem dos animais que criaram ele. Então, o ser humano, todo o comportamento dele, seja de linguagem, seja de pensamento e seja de linguagem corporal, ele vai ter a tendência de imitar o grupo que está ao seu entorno, né, ao seu ambiente. Então, uma babá e tudo mais que, por exemplo, xinga muito, ou fala errado, ou que fala de uma forma mais agressiva, provavelmente a criança também pode adquirir alguns comportamentos porque ela está vendo aquilo ali, então ela está imitando de alguma forma. Perfeito. Você tocou também num ponto muito importante da questão do bullying. Sim. Eu lembro que na minha época, hoje eu estou com 45, né? Mas na minha época de liceu, por exemplo, naturalmente a gente brincava. Pau de vira-tripa, guardanapo de mecânico, pintor de rodapé e outras coisas mais. E todos eles, pelo menos no grupo ali, eu hoje, graças a Deus, são todos praticamente vivos, né? Um ou outro que infelizmente não, mas estão aí aparentemente realizados, aparentemente felizes, aparentemente bem. E nós sabemos que o bullying ele causa uma série de danos. Aquilo também era bullying e eu que não desconheço o que aquelas pessoas passaram, ou o bullying se tornou hoje uma coisa que impede até a gente de avançar um pouco mais numa brincadeira, uma coisa que nem é bullying, mas a gente acaba se tolindo porque tudo hoje se transformou bullying. Não, na verdade o bullying ele tem uma lei específica. Sim. E a gente vai pensar sempre na questão do que faz mal à pessoa. Então existe uma ação, né, de violência verbal, na maioria das vezes, e uma reação daquele indivíduo. Essas brincadeiras que eu estou falando, elas podem ser agressivas, dependendo da concepção da pessoa que sofre? Se for constante, sim. Se for constante. Então, se todo dia a pessoa chamada, baleia, pau de vira-tripa e tal, e ela começar a se sentir mal com aquilo, tem duas formas de reagir. Ou ela vai se tornar agressiva, às vezes não com o agressor, né, com quem cometeu o bullying, mas sim na família ou com outros colegas, ou ela vai se recolher, vai ficar com uma baixa autoestima, não vai falar. Então, a gente precisa observar também. É claro que, assim, uma brincadeira entre amigos, se for uma brincadeira que não gere nenhuma mal-estar, né, e que a pessoa encare aquilo como uma forma normal, tranquilo. Agora, se a pessoa ela sofre aquilo todo dia e fica calada e não consegue reagir de uma forma positiva a isso, até psicologicamente, emocionalmente, ela vai ficar abalada, e isso não é bom. Eu acho que o bullying, na minha opinião, né, de leigo, mas eu acho que ela sofre uma influência muito maior na fase da formação da criança, né? Porque eu acho que quando você já está maduro, essas coisas são absorvidas de outra forma. Quando você ainda não tem esse entendimento, né?
A gente fala hoje, que eu gostei de ser tocado nesse ponto, porque hoje a gente fala na questão da inteligência emocional. Sim. Poucas pessoas, poucas escolas, na verdade, trabalham com inteligência emocional. A gente acaba focando muito no cognitivo, então o cara ele tem que fazer exercício, estudar matemática, física, química, né? E a gente foca no cognitivo e o sujeito ele acaba não tendo competência emocional e desenvolvendo essas competências emocionais para que ele saiba lidar com essas situações. Então, hoje, né, se fizerem isso com você e comigo, a gente vai falar assim, isso não é verdade e vou tocar a vida. Mas para uma criança pequena, ela pode não ter esse tipo de reação, até porque ela não tem um aparato emocional desenvolvido para isso. E aí cabe à escola, aos pais, estarem dando segurança para essa criança, estarem desenvolvendo o lado emocional dela, para que isso... Ainda sobre o bullying, uma questão que eu acho muito importante, eu gostaria muito da sua opinião. Nós sabemos que, geralmente, esse grupo, né, social, onde o bullying ocorre, ele tem sempre um líder, né? Tem. Aquele que faz o gatilho, né? Sim. As escolas têm conseguido, na sua opinião, fazer essa identificação? É como se você cortasse o mal pela raiz, né? Vamos pegar o líder. Você acha que a escola está trabalhando isso ou ela trabalha só a vítima? Eu penso que ele trabalha os dois, porque depende da escola. Quando a gente tem um gestor bom, que tá atento, tem um pedagogo na escola, né, um coordenador pedagógico, e o próprio professor da sala de aula, ele observa e ele está ali junto com aquelas crianças e observa diariamente o comportamento, ele começa a identificar. Geralmente, o sujeito que ele comete o bullying, né, geralmente ele tem uma questão familiar em casa. Ou ele não tem atenção dos pais, ou ele passa por problemas de violência, apanha, e aí ele reproduz isso em outros ambientes, inclusive na escola. E aí ele vai escolher, claro, uma vítima que seja mais fraca que ele. Então ele nunca vai escolher uma que é mais forte, ele vai escolher uma que é mais fraca para que ele possa também cometer o bullying e descarregar a emoção que ele não está sendo bem trabalhada nele. Então a pessoa que comete o bullying, também ele está falando, pelo amor de Deus, tá gritando, me ajuda, também. É um grito de socorro. Então, ele não é o cara mau, né? Não, ele está pedindo ajuda. E aí a maneira como ele está sabendo lidar naquele momento com aquela situação que ele está vivenciando é agredindo o outro de alguma forma. Beleza, estamos aqui com a Bianca Câmpora, vamos ao intervalo e já voltamos.